Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Deus continue falando conosco, digam amém. Podeis tomar assento, irmãos. Glória ao Senhor. Hoje nós estamos fechando esse mês que a gente teve a oportunidade de ouvir os irmãos que estão estudando teologia conosco lá no núcleo do ETAD. Né? Quando eu disse lá no núcleo do ETAD, é porque a gente está fazendo o núcleo em outro ambiente, não este. Lógico que no futuro a gente virá para cá. Estando tudo prontinho, a igreja, tudo bonitinho, a gente vai fazer aqui. Mas hoje eu quero fazer uma pregação um pouco diferente, e eu vou fazer um trânsito da seguinte forma. Eu vou trabalhar primeiro com um fechamento daquilo que a gente expôs, da teologia. Hoje, obviamente, seria o meu dia de falar, e é o meu dia. Então, nós vamos falar sobre o meu tema e vou converter ele para a ceia. Né? Então, eu vou discorrer o meu tema, converter e finalizar com a ceia. Por isso vai ser um movimento, um exercício assim, um tanto meio difícil. E eu vou precisar de muita atenção de vocês. Acontece que os irmãos, eles falaram sobre vários assuntos e nós aprendemos muitos nesse período. Tivemos a oportunidade, inclusive, de ver novos irmãos pregando. Isso foi uma bênção para todos nós, para a igreja. Não foi uma bênção para mim, uma bênção para a igreja. A igreja é beneficiada com isso. E nesses 4 meses que a gente está estudando teologia, falamos sobre os livros profetas maiores, profetas menores, falamos sobre os livros poéticos e agora estamos estudando Daniel e Apocalipse. Não tenho necessidade de discorrer sobre eles, porque os irmãos que trabalharam aqui durante esse mês fizeram com muita propriedade. Até mesmo aqueles que tinham alguma dificuldade, pelo desafio de nunca ter falado, também trabalharam bem. Né? Então, isso foi bom para toda a igreja, repito. Portanto, irmãos, o que vou falar hoje é sobre a importância do líder. Nos 3 primeiros, e neste também, no 4º livro que nós estamos estudando lá na teologia, em todos nós observamos uma questão, a importância do líder. O meu tema hoje é uma reflexão sobre o líder, de que forma o líder impacta ou afeta a igreja. Eu não estava aqui na quarta-feira, estive num evento da faculdade, então eu não tive acesso à pregação por 2 motivos. Primeiro, por não estar aqui, depois que a gente estava sem internet. Né? Mas, obviamente que no meio dessas pregações todas, entre elas, também foi dito sobre os reis. E eu quero abordar um pouco sobre ele na perspectiva qual o reflexo do líder na vida dos liderados, né? Sobre isso. Israel teve 43 reis. Observe, 43 reis. São 3 reis antes de ser dividido e 40 depois. 20 de Israel e 20 de Judá. No nosso livro tem 19, em Judá são 20. No entanto, irmãos, é porque tem um que está ali, ele teve uma passagem muito rápida. Mas o que acontece é que esses reis, irmãos, e isso me chama bastante atenção, porque o reino do norte e o reino do sul, eles foram diferentes. Basicamente, todos os reis do reino do norte, do reino de Israel, foram reis ruins. Eles não seguiam a vontade de Deus, distanciaram de Deus e fizeram a coisa piorar. Se a gente puder usar uma linguagem comum, se a vaca ia para o brejo, eles levaram a boiada inteira. Mais ou menos assim. Já o reino de Judá, dos 20 reis, 19, aliás, dos 20 reis, 10 deles fizeram alguma coisa que Deus se agradou. Que a Bíblia diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor.
E é interessante pensar que dos 10, que eu vou falar um pouco de cada um, pelo menos 4 estão nesse pacote do que fizeram, que era reto aos olhos do Senhor, contudo, desandaram também. E o que me chama mais atenção é que esses reis levaram Israel a prejuízos enormes, que é disso que nós vamos falar. O primeiro rei que teve uma grande influência e boa entre os 10 que eu quero falar aqui é Davi. Davi, ele entra no cenário em que Israel está todo, ele é é uma nação só, não há divisão, mas havia divisão. Não havia uma divisão institucional, mas havia uma divisão informal. Cada tribo espalhada pelo seu canto, e quando eles tinham uma necessidade, eles se ajuntavam para guerrear. Só que isso dava conflito entre eles também. E é interessante que Davi organiza tudo. Davi ajunta músicos, cantores, Davi institucionaliza. Davi pega a instrução que fora dada a Moisés e ele articula, ele forma, é como na nossa linguagem, ele formata, ele dá uma cara, ele dá uma identidade. Então ele institui, ele treina, ele organiza toda a liturgia do culto. Davi foi estratégico, além do campo político, que a gente pode dizer que ele foi um conquistador. Mas ele deu a cara de religião a cara do judaísmo para aquele povo. Foi Davi que fez. A partir de quê? De que momento? A partir do momento em que ele retoma a arca que já estava perdida ou esquecida por mais de 80 anos fora do local de adoração. Então Davi foi buscar junto com os soldados, veja, ele traz a arca, houve o acidente que matou Uzá, mas ele trouxe a arca, ele instituiu o sacerdócio, o louvor, ele organiza o inário, tudo isso Davi fez. Né? Então ele deu cara, ele deu identidade, ele deu cara. Bom, mas ele morreu e, obviamente, Salomão reinou em seu lugar. Salomão também foi um rei que agradou a Deus de certa forma. E ele já é o primeiro que não agrada a Deus 100%. Por quê? Porque Salomão, apesar de ter sido um homem muito sábio, e a Bíblia diz que sabedoria foi o que ele pediu para o Senhor, e não houve na história nenhum rei mais sábio que Salomão, o que aconteceu com ele? Salomão fez, ele também, além disso, além de construir o templo e de colocar em prática o plano que Davi havia planejado, construído, Salomão fez alianças políticas e colocou Israel no cenário internacional. E ele faz isso no cenário internacional, mas ele recebe um pagamento que não foi bom. E qual o pagamento que Salomão recebeu? Mulheres. Quando ele faz aliança e recebe as princesas, filha dos reis, ele amplia o seu harém. E as mulheres, as princesas, como ele mesmo descreve, estudamos isso lá no livro passado dos livros poéticos, quando falamos de Eclesiastes, inclusive, Salomão diz que ele conheceu as mais belas das filhas dos homens. Só que essas mulheres mais belas das filhas dos homens vieram com seus pacotes. E o que elas traziam? Elas trouxeram seus deuses, trouxeram sua fé, a sua crença, seu paganismo. E quando elas entraram para a monarquia de Salomão, elas introduziram seus deuses também. E aí, não só introduziram os deuses, que é o paganismo, como introduziram também a idolatria. O paganismo existir é uma coisa, a idolatria, a adoração a este paganismo é outra. Elas também introduziram a idolatria, que o povo já tinha tendência de fazer. Depois, como se não bastasse, vieram os templos dos deuses pagãos. E aí,
Um povo que gosta de idolatria, ao ver um templo de um deus idólatra, de um deus pagão, obviamente que eles também degradaram, se afastaram do Senhor. E aí, então seguimos, veja que Salomão, por um primeiro momento, ele é fiel a Deus e depois ele abandona. O terceiro dessa lista é Asa. Asa foi um rei que aboliu a idolatria. Ele removeu os sodomitas. Quem eram os sodomitas? Aqui a gente tem que usar uma linguagem bastante interessante, por causa desse, como nós estamos em rede, transmitindo também por rede virtual, a gente tem que driblar sistema, né? Então a gente tem que driblar sistema por N motivos. Mas sodomia era exatamente o pecado praticado pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, que diz a Bíblia que homens se inflamavam em relações contrárias. Né? Então, irmãos, Asa abole, ele retirou os sodomitas da cidade de Israel, também retirou os ídolos e renovou a aliança do povo com Deus. Isso foi muito bom. Se pararmos para pensar, no final da minha exposição, você vai imaginar que eu devia ter colocado Salomão lá no fim. Mas eu quis apenas colocá-lo aqui porque ele reinou antes da cisão, ou seja, da divisão do reino de Israel. Josias também foi outro. Josias, o que fez? Reparou o templo que estava em ruínas, abandonado, ajuntou o povo e focou no pacto. Vocês precisam refazer a aliança. É interessante que essa questão de refazer a aliança com Deus parece que nos incomoda. Muitos irmãos têm dificuldade de entender isso em algum momento. Porque ele fala assim, parece que eu tenho que aceitar Jesus todo dia. A irmã Cida outro dia veio aqui e disse assim, eu quero aceitar Jesus hoje, ou ela falou que estava aceitando Jesus hoje. Alguém pode achar isso estranho, mas na verdade nós temos que renovar a nossa aliança com Deus constantemente, porque nós estamos numa oscilação muito alta. Depois dele veio Ezequias. Ezequias reinou por 29 anos, né? Reinou por um grande tempo, e esse rei, ele retirou os altares de adoração. Eu estou fazendo uma síntese dos reis, dos 10 reis, apenas dos 43, apenas 10 estão no pacote de reis bons. Então estou fazendo uma síntese. Ele removeu os altares, ele quebrou as estátuas, olha aqui, os ídolos, ele deixou os bosques abaixo, ele fez pedaços da serpente. Né? Então, Josias, ele é implacável nisso. Muito bem. E o que mais? Aí temos Josafá, que reinou por 25 anos. Ele instruiu o povo a andar no caminho do Senhor. A pregação. Interessante, né? O rei tinha a função, inclusive, de apregoar. E aí, o que ele fez? Ele buscou a Deus, o Deus de seus pais, e andou nos mandamentos de seus pais, e não segundo as obras de Israel, que Israel estava uma nau à deriva, caminhando abaixo, a ladeira abaixo, né? Israel estava caminhando ladeira abaixo. Se fôssemos falar para um grupo de jovens aqui, principalmente que gosta de assistir os filmes aí de Marvel e tantos outros, vamos usar a linguagem do Aquaman, indo lá para o Vale do Bosque, como é o nome do bosque lá das trevas, que eu esqueci o nome que ele vai lá? Do Corvo, do Torvo, sei lá de onde que ele... alguém que assiste aí sabe disso. Em que ele vai para um lugar, ele vai para o Vale do Corvo, do Torvo, não sei o nome do lugar, e lá é tudo escuro, não pode ter luz, e aqueles animais que querem devorá-lo e tal. Israel estava desta forma, estava caminhando para este ambiente. E esses reis, especificamente Josafá, não é? Ele faz o seguinte, os que eu já citei, essa não é a direção. Nós temos que estar na presença de Deus. Vamos andar no caminho dos nossos pais. Essa foi uma palavra constante desses reis, principalmente de Josafá,
e também o de Josias. Ele instruiu o povo a andar no caminho do Senhor e buscou Deus, o Deus de seus pais, e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. A população está indo, a nação está indo para o abismo, para o vale da escuridão, distante de Deus, mas eu não vou deixar que a nação que eu conduza durante o tempo que eu estou vá para o mesmo caminho. Ah, mas todo mundo vai, mas eu não vou. É mais ou menos isso que ele pensava. Uzias foi um rei também bom, levou o povo à prosperidade. Estudamos Uzias no primeiro livro, nos Profetas Maiores. Ele tinha 16 anos e boa parte desses reis tomaram posse cedo no trono. 16 anos quando começou a reinar sobre Judá e fez o que eu coloquei aqui, meio certo. Por que meio certo? Porque ele fez algumas coisas que Deus se agrada, mas o povo prospera sobre o domínio, sobre o governo de Uzias, mas ele não eliminou o mal da terra, deixou o povo com os altares. E aí o que adiantou chamar a população para adorar o Senhor, mas não remover o mal? Uzias morreu leproso. Joás, que reinou 40 anos também, tinha 7 quando subiu ao trono, começou a reinar e mandou reparar o templo. É interessante que os profetas e os reis que tinham devoção ao Senhor sempre quiseram que o templo fosse reparado. Mesmo assim, se desviou da presença de Deus e foi punido. Jotão também reinou em Judá por 16 anos. Dirigiu seus caminhos na presença do Senhor. Apesar disso, negociou com os ídolos. Já tudo no caminhar da história, já no finzinho da carreira, quando estão ladeira abaixo, né? Na segunda fase da vida, esses homens passaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele manteve os lugares de adoração. Irmão, você derruba um altar hoje, mas amanhã outro é construído. Precisa ser derrubado outra vez. Você derruba outro amanhã, depois de amanhã, outro altar será levantado de idolatria. Precisa também retirar outra vez. Jotão, ele permitiu que os lugares altos de adoração aos deuses pagãos ficassem instalados em Israel, no seu reino, e o povo foi ladeira abaixo. Por último, Amazias. Amazias, o que fez? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração sincero. Era o típico do hipócrita. Ele queria que adorasse ao Senhor, quando ele mesmo, de coração, não queria adorar a Deus. Era hipócrita, Deus se irou contra ele. Do que basta fazer o correto, se não é verdadeiro? Do que basta fazer o certo, se não é sincero perante Deus? Precisamos deixar claro aqui, entre outras coisas, que Deus não quer aparência, principalmente aparência de crente. Deus quer verdadeiro, cristãos de verdade. Não haverá no juízo de Deus passagem aberta, se podemos dizer assim, cancela aberta para falso crente. Haverá para crente. Não importa se esse crente tem 1, 2, 5, 10, 50 anos, 100 anos de crente, mas ele precisa ser crente. Agora, ser crente é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Irmãos, dito isso, dos 43, apenas 10, como pode de 43 reis, apenas 10 agirem dessa maneira? E o pior não é isso, o pior é que, o pior, se não fossem só os reis terem morrido, os leprosos, doentes, assassinados, e como nós vimos aí, no estudo, abandonados na prisão, cego e tudo mais, se não bastasse tudo isso, eles levaram o povo às piores condições possíveis. Por exemplo, irmãos, eles fizeram com que o povo se distanciasse de Deus. Olha só que coisa terrível. E como eles fizeram? Eles instauraram o paganismo, instalaram templos pagãos. A idolatria foi colocada e posta e praticada no império. Vejam Acabe, por exemplo. Ele teve 850 profetas falsos dentro do seu palácio, profetizando constantemente. Era um homem falso, era um homem idólatra e sabia que estava errado. E ainda contendeu
contendia contra os servos de Deus, como estudamos lá na teologia. Jeoaquim, retomamos quinta-feira passada, perseguiu Jeremias, o profeta, quase que o matou, teve que fugir, foi exilado para o Egito para escapar da morte. Então, esses homens, o que fizeram? Eles introduziram o paganismo, a idolatria, impostos pesados e levaram o povo ao cativeiro. Como se não bastasse tudo isso, eles retiraram o povo, fizeram com que o povo fosse retirado de sua casa. Isso é drástico, irmão. Preste atenção como isso é difícil. Pense você dormir hoje é domingo. Certamente muitos irmãos já deixaram as coisas prontas para a segunda-feira. Imagine ao amanhecer desta segunda-feira, você ter que pegar a sua bagagem. E que bagagem que está pronta? Nenhuma, porque você não está com viagem marcada, a não ser quem está. E aí, você ter que entrar no primeiro transporte e ir para qualquer lugar, sem que você saiba para onde está indo. Imagine que situação é essa? Essa é a situação de muitos refugiados. Essa foi a situação vivida por Israel quando foi levada cativo. Estudamos quinta-feira passada que Daniel foi levado para o cativeiro entre 12 e 14 anos de idade. Viveu 80 anos, 82. Imagine o cara passar 70 anos fora de casa, sem ver a família. Imagine o cara passar 70 anos sem ver a família. E pior, ele foi levado sem saber para onde ia e o que o esperava. Essa era a realidade. Foi isso que aconteceu. Israel foi levado cativeiro, passou 70 anos fora de casa, por culpa de quem? Em parte do seu próprio povo, que que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas devemos lembrar que os reis tinham poder para barrar o povo em sua busca por idolatria, e não fizeram. Os líderes podiam parar o povo, e não fizeram. Eu estou no tema do reflexo da liderança. Quando eles foram para esses lugares, eles não só perderam a família, eles perderam mais. O quê? Contato com o idioma. Leve uma criança com 12 anos para qualquer país e depois procure ver se ela vai falar o idioma natural dela. Ela terá dificuldade. Perder o contato com o idioma. Perder o contato com a sua própria cultura. Grande parte deles, salvo aqueles determinados, que a Bíblia só citou 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 3 últimos que citei são conhecidos pelos seus nomes que foram dados lá no paganismo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes não eram deles. Eles foram rebatizados em nome das divindades daquela região. Perderam seus nomes, perderam sua identidade, perderam seu idioma, perderam sua religião, perderam sua liturgia, perderam a liturgia do culto. O que é a liturgia do culto, irmão? As pessoas têm liturgias. Nós, cristãos, temos a nossa. Cristãos protestantes, evangélicos. Cristãos católicos têm outra. Boa parte de vocês, como eu, também era católico. E quando a gente passava em frente de uma igreja, praticávamos a liturgia do sinal da cruz. Muitos de vocês faziam isso. Só eu que fazia ou tem mais gente aqui que também fazia? Levanta aí, ó. Só os dedinhos levantando meio com medo, né? Então, a gente fazia. É uma liturgia. Muito bem. Eles perderam sua liturgia. Decorrência disso, o povo perdeu os seus negócios na terra. E o emprego? E o emprego que ele perdeu, o empreendimento que ele tinha, a lavoura da família, perderam os negócios da família.
Perderam filhos, porque muitos nem tiveram conhecimento dos filhos. Aquele pai que se dedicou a vida inteira para cuidar do seu filho, que já estava velho, que não servia senão para uma aposentadoria, se é que tinha. O filho foi levado do cativeiro. E o pai que ficou jogado na terra para trabalhar agora e caçar arrumar a sua própria comida. Será que esse homem sobreviveu? Ele já deveria ter os seus 60, 70, 80 anos. Será que ele teve mais 70 para ver o filho voltar do cativeiro? Lógico que não. Morreu sem ver filho, morreu sem ver neto, né? Morreu sem ver. Isso aconteceu. Então perderam também as posses, porque os reis, quando levavam os cativeiros, traziam outros. E o outro que vinha tomava posse da casa. Olha que tragédia. Tudo isso por culpa de quem? Culpa dos reis. Tudo isso por culpa de quem? Culpa da liderança. Aquela liderança. Como se não bastasse, acrescenta-se aqui que eles também perderam a cidade. Que era a cidade tida como habitação de Deus. Perderam aquilo que eles tinham como muro de proteção. E o pior de tudo para o judeu, perdeu o templo. Eles perderam o templo porque o rei destruiu e depois disso ele foi reconstruído, mas foi derrubado novamente no ano 70 da nossa era. E quando eles perdem o templo, perdem a identidade. A consequência de tudo isso foram danos, irmãos, danos causados por líderes, alguns ignorantes por conveniência. Ignorar por conveniência é fazer que não sei o que sei, ou tentar esquecer daquilo que sei. É mais ou menos isso. Ignorância não é responder mal. Isso é brutalidade, isso é grosseria. Ignorância é não ter conhecimento. Os reis tinham conhecimento, porque tinham conselheiros, havia profetas, e havia os sacerdotes. Os sacerdotes tinham o dever de ensinar, e falharam no serviço. E os reis e os profetas foram incisivos no serviço, condenando o pecado, denunciando os atos e chamando o povo para, inclusive, retornar. E anunciando, acima de tudo, irmão, que eles iriam pagar o preço. Não continue nesse caminho, porque esse caminho será drástico. Vocês vão sofrer danos. Então, transitando, irmão, sobre tudo isso que falei com vocês agora, sobre os reis, sobre as suas ações e consequências, sobre as suas aberturas, sobre as suas barganhas, eu vou abrir um parêntese pequenininho. Cuidado com as aberturas. Aberturas que a gente dá são perigosas. Por exemplo, normalmente, irmão, quando nós somos temente a Deus, nós não imaginamos, em hipótese alguma, cair em pecado. Não imaginamos. Quando bate na sua porta a ideia de que você vai trair o cônjuge, você já começa a clamar, prefiro a morte, sangue de Jesus tem poder. Mas lá na frente, cuidado quando essa mesma arte abater no seu coração e você já não clamar o sangue de Jesus. Quando o dia em que você não clamar pelo sangue de Jesus, quando bater na sua mente assim, um adultério. Eu me lembro de um irmão, certa vez, nós estávamos preenchendo uma cotação na cidade de Harvard. E esse irmão, isso faz tempo, antes de 2005. E nós estávamos preenchendo uma cotação e uma moça que nos atendia, muito bonita, por sinal, a beleza chegou ali e parou. E esse irmão, crente, ele me disse assim, Marcos, sabe que de vez em quando eu fico pensando como deve ser bom adulterar? E eu fiquei pensando assim, falei, eu não entendi sua pergunta. Ele falou assim, deve ser uma coisa maravilhosa adulterar. Tudo parece novo, mas eu sou crente. Depois que ele terminou, ele disse, eu sou crente e eu sei que o fim da história vai ser muito ruim. Por essa razão, mesmo que a coisa pareça boa, eu vou recusar. E toda vez que a coisa que parece boa bater na minha porta, eu vou clamar por misericórdia de Deus. Foi a fala dele. O pecado vai bater na sua porta todos os dias da sua vida, bate na minha também. E desde o primeiro dia até hoje, eu clamo pelo sangue de Jesus. O dia em que eu não clamar pelo sangue de Jesus,
que eu não pedi misericórdia de Deus, eu já comecei, naquela hora, a negociar com o pecado. Eu comecei a barganhar com o pecado. Diferentemente dos reis, não estarei. Estarei fazendo da mesma forma que eles. Quando o pecado bater a sua porta, irmão, porque ele vai bater, não há uma pessoa aqui que o pecado não bata a sua porta. Todos, em todos ele bate. Lute, resista, como disse Paulo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que temos que fazer. Mas fechando o parênteses e voltando, eu fico pensando, irmão, diante de tudo isso, como que é difícil ser líder de um povo, de qualquer que seja esse povo. Por quê? E agora eu me coloco aqui, como pastor de igreja, muitas vezes, irmão, a gente tem que chamar o povo para o pacto. Não sou rei. Não entendam-me desta forma. Eu estou fazendo uma transição apenas da função de líder para a função de pastor. Estudamos na teologia que tiveram reis que chamaram o povo para o concerto e o povo já não queria vir mais. Profetas também fizeram dessa forma e o povo também não quis vir. Como é difícil, às vezes, você chamar o povo para o concerto com Deus e o povo não quer vir. O povo quer se distanciar de Deus. Bom, de toda forma, irmão, não é uma tarefa fácil. E eu pergunto, o que mais, irmãos, além do que já vimos? Vimos aqui que tinham reis que eram firmes, que tinham reis que tinham foco, mas vimos também reis fracos, frágeis, fora os demais, que nem quero falar quem são, não é? Nem precisamos. Se temos aqui se temos 33 que foram ruins, então deixa eles para lá. Não queremos nem falar dele, podemos falar em outra hora. Mas é muito difícil quando nós, como líder, irmão, temos que puxar o povo para servir ao Senhor e o povo muitas vezes não quer vir. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu não sou eu o único líder aqui. Tem vários outros. Tem líder de música, líder de jovens, líder de criança, líder de mulher. Se eu tivesse feito uma reunião hoje que queria, minha mensagem caminharia por esse lado. Então, vou aproveitar o culto de ceia e vou pincelar com todos. Mas, de toda forma, para todos os líderes que aqui estão, até você que é líder de família, líder na sua casa, quais são as exigências? O que o seu grupo exige de você? O que o seu grupo exige de você? Líder que não lidera é um problema. Eu quero trazer aqui um tema, e é interessante pensar, vou recorrer ao estudo que estamos fazendo com os jovens, que é no grupo de leitura. Preste atenção, a mensagem hoje é para você ouvir mesmo. Preste atenção, temos um grupo de jovens estudando, está quase terminando a leitura de um livro, eu já tenho outro de 350 páginas para vocês. Pequenininho, muito bom. Acho que desistiu o grupo, desistiu agora, né? Hã? Escutei aí um glória a Deus ou só escutei o sangue de Jesus tem poder? Hã? Muito bem. Eu brinquei, o número de páginas é multiplicação apenas. Mas eu recorro ao Shed, que nós estamos estudando com os jovens, para dizer, ele coloca pelo menos 3 características de um líder, que deveria ter sido vivenciada pelos reis, para a gente não esquecer por onde comecei, deve ser evidenciada por nós aqui dentro da igreja que somos líder, e deve ser vivida por você dentro de sua casa, independente de você ter uma liderança aqui na igreja ou não, você tem liderança em casa. A primeira é reconhecer problemas. A segunda é reconhecer dificuldades. E a terceira, as necessidades. São 3 coisas distintas que o olho do líder precisa enxergar. Primeiro, ele precisa ver os problemas e reconhecer. Segundo, ele precisa identificar as dificuldades. E terceiro, as necessidades. Apresentando solução, é claro. E pensando nisso, irmão, alguns irmãos, e é interessante, nos ajuda a pensar mais sobre isso,
Da seguinte maneira, me questionaram há pouco tempo por que nós temos que falar sobre determinadas coisas com os jovens da igreja. Por exemplo, por que falar do pecado diretamente com o jovem e mostrar pecado? Me fizeram essa questão, me fizeram esse questionamento. Por que falar do pecado com o jovem, sendo que o senhor não vai aguçar o pecado nele? É muito interessante discutir isso com os irmãos, porque muitos dos nossos jovens sequer reconhecem o que é pecado. Se ele não reconhece o pecado, ele engole o pecado com facilidade. Ele absorve e pratica. E a Bíblia diz que se o pecado for consumado, ele gera morte. Não pequeis. A Bíblia diz, filhinhos, não é opção de não pecar. A Bíblia diz, não pequeis. É imperativo, é determinante. Não peque. Não brinque com pecado, irmão. Pecado não é bala de goma. Aliás, pode até ser. Vai parar na sua garganta e te matar. Pecado não é brinquedo. Pode até ser daquele que solta a roda e te mata. Então não brinque com o pecado. Pecado tem que ser evitado, tem que fugir, tem que fazer igual José. José largou a roupa. A mulher arrancou a roupa de José. Irmão, o texto diz que ele deixou a túnica, mas não deixou a santidade. Então não brinque com o pecado, foge dele, não dê lugar. Pecado não é bom. E quando eu, graças a Deus, escapei muitas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E não escapei porque fui bom. Não, escapei porque Deus teve misericórdia de mim. E na hora da queda, preparou uma saída. Alguma saída apareceu, mas escapei. Louvado seja Deus. Então, irmão, o que é importante? A gente precisa conhecer o que é o pecado e identificar. Alguém que ajuda a identificar o pecado, que está errado e lidera pessoas do caminho, esse é um líder. Isso aqui, esta prática é pecado. Esta prática não é o que Deus sabe. Olha, se fizer uma oração vai dar certo. Não, esta prática é pecado. E está claro, diga amém. É mais ou menos isso que tem que ser dito. Então, não é uma barganha. Olha, eu estou gostando do pecado, eu acho que dá para ser mais ou menos, né? Não é isso, porque, irmão, pecado não satisfaz a nossa vida, ele destrói. O autor também, o Shed, nos ensina a oferecer respostas aos problemas dos nossos liderados. E eu fico pensando e conjecturando aqui. Eu recorro agora a um texto importante do pastor José Werneck, conhecido da igreja, que já veio aqui, um teólogo expositor extremamente importante para que vocês leiam sempre. Ele fala que o líder é uma pessoa chamada por Deus. Ele usa a expressão homem, e eu vou traduzir aqui para o nosso contexto, por pessoa, chamada por Deus para apresentar ao povo a imensidão do amor de Deus. Deus te ama. Pastor, eu estou caído, mas Deus te ama. Pastor, eu estou quebrado, Deus te ama. Pastor, eu estou na berlinda, Deus te ama. Quando é que Deus vai perder o amor por você? Nunca. Eu me lembro do dia que eu fui visitar uma pessoa e, por coincidência, naquele dia eu estava com uma nota nova, ou não era minha, ou era de alguém que estava comigo. Provavelmente essa era a opção real. E aí, então, essa pessoa... Eu pedi, foi isso mesmo, eu pedi uma nota, e a pessoa falando sobre os seus problemas de pecado, e então eu perguntei quanto vale essa nota, ela disse o valor, eu dobrei a nota, quanto vale? Ela disse o mesmo valor, eu amassei a nota, quando eu amassei a nota, aí o irmão já, né, vai amassar a nota, principalmente se fosse a irmã Cida, já ia falar, não dobra minha nota desse jeito, não faz isso, pior viria depois, eu joguei ao chão, lancei a nota no chão. Quanto vale a nota? Tem o mesmo valor. Pisei em cima. Quanto vale a nota? Aí, irmão, eu ia fazer o que aprendi. Qual seria o próximo passo? Dar aquela borrada de saliva na nota, mas aí depois a pessoa não ia querer. Mesmo depois de uma nota, qualquer que seja ela, de 5, de 10, de 2, que é o crente fiel que aparece todo culto e não falta nenhum. Do 5, do 10, do 50, né?
do 5, do 10, do 50 e do 100 e do 200, que é o crente operador de milagre, que eu também nunca vi. Faz um tempo que eu não vejo, né? Glória a Deus. Essa daí sumiu daí. O pastor Carlos Roberto disse que teve o Congresso das Notas. E aí, as notas todas reunidas lá, e aí ele perguntou, eu sou de R$2. Onde você vai? Eu estou na igreja, não falta um culto, né? Eu estou no culto, todo culto eu estou lá, glória a Deus. E você, eu sou de R$5. Eu vou no culto de domingo. A de 10, eu apareço no culto há 15 dias, cada 15, por quê? É porque 10, né, já vou tomar um sorvetinho ali, tem um dia que eu vou tomar um sorvete e tal. A de 20, a nota de 20, então. E você, nota de 20, por onde você anda? Eu não tô te vendo no culto há um mês e meio, eu tô dando uma passeada no shopping do chinês, né? R$20 a gente faz a festa no Shopee, eu ando por ali. A de 50, por onde você tá de 50? Eu tô na pastelaria do João, de 50 eu tô lá na pastelaria, toda semana eu tô indo por lá, de vez em quando eu apareço na igreja, pelo menos a cada 40 dias eu apareço na igreja. A de 100 eu tô viajando, eu tô viajando no interior, fui passear, fui pro shopping, é uma coisa nada doida. E a de 200? Eu tô nas praias do Nordeste, viajando o tempo todo, só não falta de 2. A de 2 está em todo culto, essa foi o pastor que contou. Mas, de fato, irmão, eu quero seguir. O pastor escreve ainda assim, voltando para o texto. O líder apresenta o amor. E quando eu peguei a nota e perguntei para o sujeito, essa nota eu gostaria de melar, de sujar, de pisar, de borrar, até de fazer uns buracos nela. E eu perguntaria ainda a você, se tivesse feito, quanto vale? Ela perdeu o valor? Ele disse, tem o mesmo valor. Assim é o homem para com Deus. Ele pode ter saído novinho, ter sido pisado, moído, destruído, arruinado, colocado na lama, todo aborratado, todo estroçado, como você quiser utilizar. Você ou o pecador que assim estiver, nunca vai perder o valor para Deus. Sempre terá valor. Agora, o processo de limpeza de uma nota é um processo árduo. De toda forma, o pastor continua dizendo, ele diz assim, ele diz, a vida de um pastor não se limita apenas ao gabinete pastoral. E menos, falando agora de um pastor, e eu transito para todos vocês, estendo a vocês, ainda menos no púlpito nos dias de domingo. Engana quem pensa que ser pastor, ser líder, é só liderar no domingo. Ela se expande por seus passos, sua chamada se amplia à medida em que vive intensamente, vão surgindo as necessidades. Cuidar de vida requer mais talentos seculares, requer mais que talentos seculares. É preciso amar acima de tudo. Aliás, esta é a marca maior de uma chamada. Mas ainda precisa ter, além do carisma, consciência do dever. Eu preciso ter consciência de que também é uma ovelha. No meu caso, preciso ser pastoreado. Irmãos, se falamos de tudo isso, imagine o seguinte, vamos retomar os 3 pontos que eu citei. Primeiro, reconhecimento de problema. Me digam que os reis não sabiam dos problemas. Alguém pode dizer que não sabia do problema? Todos sabiam. Sabiam, primeiro, porque foram criados na nação e tinham conhecimento dos fatos, principalmente do louvor a Deus. Agora, exige, para que isso aconteça, identificação de problema, exige conhecimento de diversos assuntos e variados, principalmente por parte da liderança, uma vez que o universo de cada liderado é diferente, os irmãos fazem diferentes perguntas, jovens têm diferentes problemas, casais têm diferentes dificuldades, casais recém-casados têm uma dificuldade, casais com muitos anos têm outras, e assim a juventude, cada um tem um problema diferente. Por essa razão é preciso que se tenha uma atenção ampla sobre o que está acontecendo ao seu redor. O líder não pode ser fechado, ele não pode ter uma visão fechada num aspecto só. Ele precisa ter visões, ele precisa ter informações sobre será que isso está acontecendo é correto? Está acontecendo em mais algum lugar? Bom, eu citei esses exemplos, mas podia colocar aqui agora nossos exemplos, que nós identificamos aqui.
Alguém diz que a liderança da igreja... Eu acho que eu ouvi uma mensagem aqui outro dia, eu não lembro se foi o irmão Julian que pregou, mas ele disse que alguém falou da liderança da igreja estava perdida. Né? Alguém citou uma frase que não era dele, ele só citou essa frase, perdão. Alguém disse que a liderança da igreja está perdida. É interessante pensar isso. O que é uma liderança perdida? Uma liderança que não conhece os problemas, não sabe o caminho que toma? Vamos conhecer de fato se temos uma liderança estendida não só a mim, mas a toda a liderança da igreja, se de fato a liderança está perdida. Vejamos, irmãos, percebemos vários erros aqui, vários problemas aqui na igreja, e foram identificados pela liderança da igreja. Não só a mim, mas por todos aqueles que me apoiam. Transitei agora, eu fiz um trânsito. Quais foram? Exemplo, casais recém-casados que saíam da igreja, isso eu percebi, certa ocasião, e não se tocavam. Chamei o casal e disse, tem erro aí? E tinha. Esse negócio está errado. Eu não gosto muito dessa ideia. Aí o casal sai, vai para um canto, outro para o outro, essa coisa está muito errado. Bom, chamei o casal e compartilhei com eles. Isso foi o que eu percebi. Depois o mesmo casal disse a mim, de fato, o senhor percebeu. Eu fiquei observando vários dias, ainda mais agora que sou observador, né? Isso me dá muito problema. Mas identificamos outro. Não foi não foram os meus olhos que identificaram, mas foram os irmãos que trabalham comigo na liderança da igreja. Nós temos criança, e me lembro do dia em que uma das nossas professoras me procurou e disse assim, pastor, o filho, eu vou usar o termo, o filho, para não dizer se é homem ou se é mulher, não é linguagem neutra, não. Não é linguagem neutra, não. Nada disso. Mas apenas para não dar expectativa, quando falo filhos, vocês não sabem se estou me referindo a homem ou a mulher, mas que me procurou para dizer que determinado filho, né, não sabia escrever, estava analfabeto até aquela altura e o problema percebido na escola dominical. Problema percebido na escola dominical. E aí o professor me procurou para dizer, o que vamos fazer com essa criança que não sabe, está analfabeta nesta idade? Se não sabemos, alguém disse ao nosso irmão naquela ocasião que a igreja está perdida. Deixamos a criança analfabeta? Claro que não. Providenciamos uma forma de contribuir com a alfabetização. Não lemos agora há pouco que o líder oferece solução? Identifica o problema? Muito bem. Se ela não consegue escrever, se ela não sabe ler, ela tem algum problema. Então precisamos identificar. Fizemos pesquisa sobre isso e percebemos que poderíamos ajudar. Então, temos problemas de casais, tivemos problemas de alfabetização, problemas de ordem ministeriais e tantos outros foram identificados aqui na igreja, até teológico, por exemplo. Em segundo plano, reconhecer a dificuldade. Vou usar os 3 exemplos que já citei, ou alguns que já citei. Esse identificar, o reconhecer as dificuldades, não é só ver qual é a dificuldade que a pessoa tem para vir à igreja. Vou retomar o problema da criança analfabeta. Não é só descobrir que a criança estava analfabeta. Por que a criança está analfabeta? Esse foi o nosso problema. Nós fomos atrás do porquê e descobrimos, durante algum tempo, irmãos, que muitos dos nossos irmãos não têm a atenção com as suas crianças, especialmente em casa, na produção do conteúdo que precisa ser visualizado. E agora eu dou uma palavra direta aos pais. Irmãos, não deixe o caderno do seu filho jogado em cima da mesa ou ela fazer exercício sozinho. Não, essa atividade não é inteligente. Pastor, mas eu não tenho paciência com isso. A minha mulher também não tem. O marido também não tem. Quem é que vai ter? É você mesmo. Precisa se abrir para isso. Então, começamos uma campanha muito forte aqui na igreja de educação. Os irmãos se lembram há quanto tempo eu estou pregando? Quando eu comecei a pregar para que a gente ia climatizar a igreja, eu recebi uma fala assim, pastor só fala de climatização. Eu tenho uma mensagem guardada, escutem aqui, olhem para mim. Eu tenho uma mensagem guardada e arquivada para eu me lembrar sempre.
para eu sempre me lembrar. O pastor só fala em climatização da igreja. Depois começamos uma campanha aqui de educação. Quantos cultos de estudante nós fizemos aqui? Quantas vezes fiz apelo para que as pessoas viessem à frente para voltar a estudar? Será que tem alguém aqui de memória boa que pode citar, inclusive com dados, quantos nós fizemos? Porque eu também não sei. Mas fizemos uma ampla campanha. Por que a ampla campanha que foi realizada? Porque entre as crianças e adultos, olha aqui, até entre adultos, tem irmãos que têm dificuldade de ler. Basta você ver como que é feito. Há poucos dias eu tive um texto rejeitado. Eu tive um texto rejeitado lá na universidade agora, exatamente por essa questão. Porque defendi, inclusive quarta-feira passada, eu apresentei de novo outro texto nesse sentido. E eu defendi categoricamente que a igreja, a escola dominical, em especial, é produtora de conhecimento. Ela produz o letramento, ela faz o cidadão ficar letrado na liturgia da igreja, ela dá ao cidadão também, irmãos, o conhecimento cultural, porque há irmãos que aprendem a ler aqui na igreja, a partir da leitura dos versículos bíblicos, da leitura, repetição dos versículos bíblicos. Isso fez algumas pessoas também a olhar para isso. Bom que eu gostaria de compartilhar a fala que recebi logo após, mas eu mostrei à irmã Cida o que eu vi. Continuo quanto aos casais, o que fizemos com eles, irmão? Posso dizer, chamamos casais para evento de casais. E quantos nós estamos aqui, graças a Deus, aconselhando? Quantos casais foram mantidos? Há casais dentro da igreja que tiveram grandes problemas e foram mantidos por quê? Pelas soluções que Deus deu à igreja para que fosse aplicada dentro da própria igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, sigo ainda, irmãos. Quantos casais sofrem por falta de tempo? Vou trazer um outro, olha só, vou trazer um outro exercício que vai mexer na memória de alguns irmãos aqui. Observe, irmão, mas não precise identificar quantas visitas fizemos à casa de irmãos e percebemos que não havia privacidade para o casal. E imediatamente nós colocamos ali, põe uma porta nesse quarto, tira essas pessoas dessa cama aí, manda essas crianças dormir em qualquer outro lugar. Quarto do casal é de casal. Isso aconteceu em alguns casais. Irmão, foi uma luta. Por quê? Porque tem alguns pais que têm um apego de deitar o filhinho, bonitinho, bonequinho, no meio da cama. O marido do lado de lá, a criança com a mão aberta, braço aberto, perna aberta, tudo aberto do lado de cá, e o pai e a mãe caindo nas pontas do lado de lá. Esta é mais uma pregação que eu retomo aqui, é um problema. Tem casal de olho torto um com o outro, tem casal que está de pá virada um com o outro, tem casal que já não está se tolerando mais. Tira essa criança do meio de vocês, bota ele lá no lugarzinho dele, mas ela não vai sim, não nasceu ali, mas ela não fica sim, coloca essa criança no lugar dela, e coloca você e o seu marido no seu lugar, você e a sua esposa no seu lugar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Negócio é esse de menino dormindo junto com a mãe, junto com o pai. Não fico o quê? Arranca essa pessoa, pega pela cueca e tranca lá. Parabéns quero citar um casal aqui. Parabéns ao Adalberto e a Franciele. A menina nasceu, saiu do hospital, já foi pro quarto dela e dormiu no berço dela. Tem a câmerazinha lá que visualiza, ele monitora o tempo todo, e aí eu perguntei, ô casal, por que é isso aí? Eu e meu quarto, a minha esposa, a minha criança tá lá, cuidadinha. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém vai dizer aí, olha que é capaz que eu escutei. Nossa, que frieza. Não é. Cada um no seu lugar. Diga glória a Deus. O negócio é esse de filho no meio dos pais? Meu filho não quer dormir lá, minha filha não quer dormir lá. Como é que não quer? Manda em você.
mas ele faz um auê, ela faz um auê, e aí? Tá com medo do auê, do choro? Tá com medo do quê? Meu filho, salva os irmãos que tem aqueles que não gostam de dormir o coladinho, né? Salva aqueles que não gostam de dormir o coladinho, né? Que a gente sabe. Irmão, tem que estar juntinho, né? Tem que estar do lado ali, tudo fácil, tudo na boa, né? Irmão? Glória a Deus. Vocês entendem? Digam amém. Já dá uma passadinha de mão assim de lado, você já vê, já está tudo por aqui, né, irmão? Tá, né? Deixa Deus operar. Mas também levamos os casais, como se não bastasse, por falta disso, levamos os casais para eventos de casais. Em relação à necessidade de grupos, que eu já finalizo aqui a minha mensagem. Irmãos, o líder também precisa levar o grupo a ambiente seguro. Não basta só oferecer necessidade. Retoma um pouquinho que eu fui à casa de uma família uma vez lá no interior, que morava acho que 10 pessoas num cômodo. E o cômodo era grande, era mais ou menos o tamanho daquele espaço que eu tenho onde a gente faz aula. E eram 10 pessoas naquele cômodo. A Mancida vai se lembrar. Era uma igreja que dirigia lá no interior. E eu falei, irmã, vamos fazer uma mudança aqui, se a senhora combina com o seu esposo, não, vamos fazer uma mudança aqui, vamos dar um jeito de fazer um quarto para a senhora aqui, senão a senhora vai ficar, a senhora e o marido vão chegar na igreja sempre de cara fechada. Vamos dar um jeitinho. Aí fizemos uma bagunça lá, uma mira daqui, vira dali. Não, pastor, mas essa aqui é a cama dos meninos. Bota eles para lá, tira para lá, faz o seu espacinho aqui, deixa o fogo pegar. Irmão, esse casal foi uma bênção. Olha, irmão, meu irmão ficou tão feliz que nós estávamos devendo tanto dinheiro naquela igreja, porque tinha muita dívida. Essa irmã ficou com tanta força, tanta alegria, que começou a fazer coxinha, esfirra e vendia, irmão, nós pagamos o aluguel da igreja, foi uma maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Bom, seguindo, então o que fizemos? Em relação à necessidade, o grupo precisa ser levado a lugar seguro. Os reis não fizeram, levaram para lugares inseguros. O lugar inseguro é sempre o que o povo, na sua maioria, quer. Tem um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus? Cuidado, não é não. Não é não, a voz de Deus é a voz de Deus, a vontade do povo é a vontade do povo, a voz do povo é a vontade do povo, a voz de Deus é a vontade de Deus, é diferente. Então, foi isso que os reis bons fizeram. O que eles fizeram? Levaram o povo a lugar seguro. Davi trouxe a arca, deu cara para a igreja. Então, nós precisamos fazer assim, dirijam a palavra aos homens da igreja. Olhem para mim, homens, olhem para mim. Você precisa ter o comando. Eu não estou pregando machismo, não é isso. É bem verdade que as mulheres têm uma força em comum. Elas já nos arrastam mesmo. As mães não, elas são mais firmes em algumas questões. Os homens arcam com os compromissos financeiros, mas as mulheres, e muitas vezes, é que tem o comando dentro de casa. É verdade isso daí. A gente percebe. Mas os homens precisam ter o comando, irmão. Você não pode desmontar, principalmente, a estrutura espiritual que já está montada na sua casa. Nós temos uma casa, nós levamos tempo, e vamos levar outro tanto de tempo para construir o lar de vocês. Quase que todos aqui têm famílias inteiras na igreja. Tem outros que ainda não têm. E nós precisamos trazê-los para a igreja. É um trabalho árduo, trabalho difícil. Tem irmãos que a família estava na igreja e eles fizeram um favor de retirar da igreja. Não, vou retirar da igreja. Cada um faz suas escolhas, faça como quiser. Mas, homens, vocês precisam ler a Bíblia, precisam orar pela família. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado, eu estou tão derrubado. E aí? Todo mundo se cansa. Vocês sabem hoje, mais do que bem, que as atividades das mulheres são intensas, são imensas. E tem época que elas nem conseguem, elas têm ainda os dias, né, terríveis. Então precisamos agir, irmão. Direcionar a nossa família, ter atenção com a nossa família. Quando você não vem ao culto, você dá um gancho
para que a sua família também não vá, para que ela também não participe. Depois você vai dizer assim, por que será que a minha família está desse jeito? Ao sair da presença de Deus, a gente literalmente dá lugar ao diabo. Não tem outra questão. Quando a gente rompe um processo que está em continuação, que está continuado, a gente dá lugar ao diabo. E o diabo, quando entra, destrói. É uma pena que a gente tem visto muitos casais darem lugar ao diabo. E estão dando mesmo. Estão dando mesmo. Mas, seguindo para terminar, nesse sentido do período pandêmico, preste atenção, como eu já disse aqui, irmão, tomamos várias atitudes. Vou dar alguns exemplos ainda. Ao olhar o caminho de seus pais, muitos reis, irmão, seguiram o caminho dos pais. Eu fico pensando, eu sou novo, eu não sou filho de pastor, eu não tenho parente na minha família, descendente, tio, que tenha sido pastor. Eu não pude sentar com nenhum deles para aprender, porque eu não vi esse exemplo na minha casa. Na minha casa eu vi tambor, eu vi degola, na casa dos meus pais eu vi tambor, batuque, tabaca, degola de bode, e dormi em cima disso muitas vezes. Quando nós tínhamos que fazer sacrifícios lá por causa do que acontecia. O meu exemplo pastoral, eu fui buscar, irmão, com a graça de Deus, a partir dos pastores que convivi. Eu não sou uma construção só. Eu sou fruto de muitos pastores que gastaram tempo comigo ensinando. Eu reflito a participação de muitos pastores, eu não tenho nenhum demérito em dizer isso a ninguém. Então, irmãos, eu digo ainda a todos vocês, mas mesmo nesse tempo fui buscar com eles o caminho para fazer a leitura, a oração, a dedicação, a firmeza e o que me orientaram. E é dessa mesma forma que fiz o processo. Quando eu disse lá atrás, vamos fazer o caminho inverso da multidão, enquanto a multidão de crentes, vocês lembram, no primeiro dia que fizemos culto, no pós-pandemia, que não acabou, a pandemia não acabou, mas a abertura, desculpe, colocar a palavra correta aqui, né? Quando a gente pôde retornar, eu disse aos irmãos, vamos puxar a igreja para o caminho inverso do que o que a multidão está fazendo. Vocês vão se lembrar, vou buscar a memória de vocês. Por que vão se lembrar? O que é interessante pensar? Eu coloquei aqui, vamos estudar teologia e doutrinas. Colocamos o estudo da declaração de fé, para que vocês pudessem estudar. Por quê? Enquanto a maior parte das igrejas estão apagando as luzes, estão colocando a igreja na escuridão, desconfigurando a característica da igreja, tirando o caráter de igreja, nós vamos até trocar a luz, vamos colocar a luz mais clara aqui, porque nada de escuridão aqui não. Nada de escuridão. Mas, pastor, o senhor precisa fazer uma coisa mais moderna. Vamos ter modernidade, vamos ter instrumentos mais modernos, equipamentos mais modernos, mas a nossa relação com Deus será mantida do mesmo jeito que os apóstolos ensinaram. Louvado seja o nome do Senhor. É oração, é perseverança na doutrina, é congregação, é junto com os irmãos, perseverar na palavra do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Pastor, mas isso espanta jovem, irmão, não tem problema se quisermos ajuntar jovens, podemos fazer eventos de jovens, tá cheio de eventos de jovens, aliás, teve virada cultural nesse final de semana, ou está tendo, e provavelmente tá cheio de jovens, e o que teve de jovem crente, irmão, empancadão, o que teve de jovem crente, irmão, e a gente visualizou nos status, né, como é o nome do negócio lá, do Langaluza, do Lulapaluza, o que teve de gente, irmão, o que tá tendo de gente escrevendo que vontade de estar no Rock in Rio, e a irmã tá pedindo pelo amor de Deus, escreva o seu nome para participar do congresso da mocidade. Se você quer participar, para com isso. Não será o Ira, não será o Titã, não será o Thales Roberto, não será, esse povo vai ajuntar pessoas. A pregação ajunta crente em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser crente, diga glória a Deus, é crente
crente para a glória de Deus. Porque o crente é crente em todo lugar, em qualquer lugar, irmão. Pisa nele, ele é crente. Elogia, ele é crente. Xinga, ele é crente. Empurra, ele é crente. Ele sofre, mas é crente. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que produzir crente. Então, nesse período, fizemos tantas ações que foram tomadas, exatamente praticadas, irmãos, para que os nossos irmãos permaneçam na presença do Senhor, para que os irmãos fiquem na presença do Senhor. Quais valores foram colocados? Valores de família. Por exemplo, não abandone sua família. Não olhe para mim, preste bem atenção aqui para você que está na igreja e quem está na internet também. Cuidado com as barras. São 3 barras que derrubam você. Você tem 3 barras. Primeiro, barra de ouro. Cuidado com a barra de ouro, irmão. Barra de ouro é o dinheiro. O sujeito está quebrado, falido, arruinado, todo moído. Aí ele vem para a igreja. Aí a igreja cai de joelho, pede para Deus abrir a porta, ele faz voto disso, eu vou dar um sapato, eu vou dar meia, eu vou dar o primeiro salário, eu vou dar tudo. Aí ele começa a crescer. Financeiramente, ele arruma um emprego meia boca, vai para outro, daqui a pouco ele está lá na cabeça. Quando ele está lá na cabeça, aí ele olha para a igreja e diz assim, não quero saber da igreja. Cuidado com o ouro. O ouro derruba o homem. Segundo, barra de saia. Cuidado com a barra da saia. A barra de saia, eu vou usar só barra. Cuidado com a barra, que pode ser barra de terno também. Cuidado, irmão. Derruba mesmo. Fala bonito, fala elegante, tem conversa bonita, joga uma no cantinho do ouvido, mas depois vai largar na roça. Vai largar lá arruinado. E não vale a pena perder o casamento, perder a família. Cuidado com a barra. Quer seja barra de saia ou barra de terno. Terceiro, São João da Barra. Cuidado com São João da Barra. Pinga, bebida. Barra de ouro, barra de saia, São João da Barra. Ai, que vontade de dar uma goladinha, mas é só uma, Jesus, me ajuda. Ai, meu Deus. Ui, esse vinho, Lefromiche, é de garrafa azul. Ai, meu Deus, que coisa. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Oh, irmão, não embarca nessa. Eu me lembrei da irmã, uma mulher crente, cheia de Deus, na igreja, foi pra quermesse, tá chegando aí, né? Já foi pra quermesse, chegou lá, olha aqui, foi pra quermesse, aí passou na barraca da pipoca, e tome pipoca, passou na barraca na barraca do milho, e comeu o milho, aí vem a próxima barraca, é a do quentão. Aí lá vem ela do quentão. Não vou. Aí alguém que estava junto disse assim, não tem problema não, filha. Olha, Deus não tá... Cuidado, Deus não tem nada a ver com isso não. Fica tranquilo, é um golinho só. Olha como é que você tá até babando. Ai, Senhor, me perdoa, mas acho que o pecado já aconteceu mesmo, né? Vou só um pouquinho, depois eu vou pedir perdão para Deus. Aí virou primeiro. Irmã, era uma irmã do ciclo de oração da igreja. Virou primeiro. Senhor, me perdoa. Aí foi andar. Foi dar uma voltinha, foi andar. Daqui a pouco, ela volta. Jesus que perdoou o primeiro, perdoa o segundo. Aí... já foi o segundo. Aí foi o terceiro. Do quentão, já passou pro que esquenta mesmo. E do que esquenta lá tava do que esquenta lá veio o forró, que já tava rodando lá o mato velho. Lá veio a irmã dançando forrozão, poeira sobe e depois disciplina desce. A irmã não se firmou mais na igreja até hoje. Cuidado, irmão, foge do quentão. Eu usei o quentão para falar da barra. A festa de final de ano é uma maravilha para fazer isso com os crentes. Escute aqui.
A festa do fim do ano é uma maravilha. E família é espetacular para nos fazer, para nos pressionar a beber o que eles querem. Família é espetacular, mas não acredito que você não vai tomar o que eu fiz. É só uma batidinha. Lembrei do casamento de um casal aqui da igreja. O pai serviu lá o banquete, os irmãos se lembram. Serviu lá o banquete. E aí, a irmã, um dos garçons lá que era conhecido, até falou, passando. Eu me lembrei da irmã. Aí a irmã falou assim, pastor, não sei que negócio que é esse aqui não. Mas é bom. Mas é bom mesmo. Mais um aí, irmão. E tome batida de coco e batida não sei do que. Foi num casamento. Casamento dos crentes, tudo cheio de bebida. Depois lá vem a irmã falar comigo. Eu acho que eu tô meio tonto. Quem estava nesse casamento aí? Quem se lembra aí, ó? Vocês estão me deixando... Vocês estão falando a verdade. Irmão, o suco ficou, a coca ficou, mas a batida foi. Então, caminhamos, irmãos. Olha aqui para mim. Caminhamos, irmãos. Caminhamos para resolver problemas. Caminhamos para a introdução de temas importantes. Então eu retomo a pergunta que fora feita lá no início. De que forma o líder pode influenciar a igreja? Muitos de nós que chegamos aqui não éramos como hoje estamos. Evoluímos para a glória de Deus. Estamos melhores no serviço ao Senhor, estamos melhores na nossa adoração ao nosso Deus, estamos melhores em tudo para a glória do Senhor. E com certeza, irmãos, muitas pessoas que não são da igreja já dizem a você, nossa, não dá para conviver com você. É claro, você como eu, não servimos mais para este mundo. O mundo não nos quer mais. Nós estamos num porto seguro que é Jesus, nele permanecemos, nele vivemos, nele estamos, e nele estamos aqui hoje para ele e por ele, e esperando a vinda dele. Glória ao Senhor. E de que maneira eu quero influenciar você? De que maneira eu quero influenciar você? De que maneira eu quero que você reflita? Eu não quero que você seja igual a mim. Eu não quero que você pense igual a mim. Eu não quero que você viva igual a mim. Eu compartilho a forma que vivo. Fiquemos em pé, irmãos, para dizer a você que é possível desenvolver uma forma. Hoje, na escola dominical, eu retomei, observem, eu retomei na apresentação a minha fórmula de orar com a irmã Cida. É porque eu quero que vocês orem igual a mim? Não, eu quero que vocês façam acordos com os seus cônjuges para orar. Por que, pastor? Irmão, se não fosse a oração e a minha comunhão com a irmã Cida, a comunhão da minha família com Deus, eu não estaria aqui, com certeza, de forma nenhuma. Vocês não me veriam pregar. Essa igreja poderia existir porque eu não sou o único. Deus não deixa ninguém tomar o lugar dele. Mas, irmão, você pode desenvolver uma forma de viver o evangelho, de praticar o evangelho. O que eu quero que você reflita? Que você reflita Cristo. O que é mais importante para você é ter Cristo. As pessoas precisam entrar na sua casa, que como a minha, pode estar em construção, como a minha, muitas pessoas que foram lá não sentia muito confortável, não tem problema, mas o que era mais importante nunca faltou, foi a presença de Deus. A sua casa tem que ser um reflexo da presença de Deus. O seu lar precisa refletir o porto seguro que é Jesus. É isso que eu quero que você reflita. Na minha pregação, o que eu quero que Deus faça, que você permita acontecer, é que Deus seja refletido em você, em tudo.